Graça e paz, meus irmãos, é uma satisfação imensa poder falar com você através deste canal. Estamos falando sobre uma série de pregações, de ministrações breves sobre os discípulos de Jesus e eu quero chamar sua atenção hoje para um tema fundamental e importantíssimo que poucos se despertam para ele. É o senso de propósito do discípulo de Jesus. O texto para nossa reflexão está em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, esse texto é chamado como a grande comissão. É uma ordenança para todo crente, para todo cristão. Ora, vivemos um tempo onde a maioria das pessoas são espectadoras da igreja, são bons consumidores de uma palavra, de um louvor, de um ambiente bem aconchegante. Não que isso seja errado ou pecado. Porém, não pode ficar apenas nisso. Alguém não pode apenas estar na igreja para ouvir a palavra, para cantar louvores e para se ambientar naquele local. Não. Ele precisa ter o senso de propósito, que Deus o chamou para servir, para ele fazer a sua obra, para ele ganhar almas. Ele foi cheio do Espírito Santo, batizado, foi tirado das trevas para a maravilhosa luz, ele foi lavado e remido por Cristo para muito mais do que isso. Ele foi chamado para a missão de ganhar almas para Jesus e de fazer o reino de Deus expandir através da sua igreja local, do seu pastor, cooperando com as atividades da igreja para que o reino de Deus avance. E não apenas isso, mas no dia a dia da sua atividade comum. Exemplo, o texto mostra, portanto, indo façam discípulos. A ideia é do dia a dia, a ideia é nas rotinas do dia a dia, no mês, na semana, durante a sua vida, você deve fazer discípulos o tempo todo. Ora, existem muitas pessoas que estão desligadas deste grande objetivo que todo cristão tem, de fazer discípulos. Ora, por mais singela que seja a atividade que você exerce na sua igreja, se é que você exerce, e se você não exerce, o desafio é você convidar a sua igreja para um propósito, é orar pela sua igreja, orar pelo seu pastor, apoiar. Mas é importante destacar, por mais singela que seja algo que você faça lá, um porteiro, alguém que limpa, alguém que canta, alguém que louva, alguém que prega, alguém que arrume as cadeiras, simples atividades, muitas delas até nos bastidores, como cuidar de crianças, como fazer alguma atividade na cozinha, lugares muitas vezes que não é visto pelo homem. Todas essas atividades, elas exercem um papel de cooperação no mundo soberano de Deus, a fim de que coopere para que almas sejam salvas, libertas e transformadas. Então não ignore nada que você faz para Deus, porque tudo isso tem um propósito dentro do plano de Deus. E você está cooperando para que almas sejam salvas e libertas. O seu papel é importante, o seu trabalho é importante e isso faz com que o reino de Deus avance. Olha, todo cristão precisa estar trabalhando na igreja, atividade, precisa estar ativo. E não apenas como um espectador ou meramente alguém que senta e fique ali consumindo o que está sendo feito pela minoria. Se você abrir os seus olhos e o seu coração para servir a Deus com o seu dom, com o seu talento, com suas habilidades, Deus vai fazer coisas tremendas no local onde você está inserido e o reino de Deus vai avançar. Você foi chamado para servir a Deus. E eu tenho certeza que quando você se dispõe para servir a Deus, para trabalhar para Deus, Deus trabalha para você. E muitas vezes por você. Quando você faz a obra de Deus pensando em outras vidas, Deus faz a obra na sua família, na sua história. Então, não ignore nada que você faça para Deus. A Bíblia fala, inclusive, que aqueles que fazem a obra de Deus vão receber uma recompensa. Então, a melhor recompensa é aquela que vem de Deus. Então, faça a obra do Senhor. Então, seja um discípulo assíduo, ativo, atuante e disponível. Eu tenho um lema lá na nossa igreja, na igreja ao qual eu pastoreio, que eu digo o seguinte: Deus não chama os capacitados, mas capacita os disponíveis. Se você é disponível para o reino, para fazer discípulo, para ganhar almas, para executar com perfeição a área que Deus colocou para você fazer, você vai ser muito abençoado e capacitado por Deus, tá bom? Deus te abençoe. Esta é uma palavra do pastor Danilo para a sua vida.